hoje teremos injeção eletrônica do Volkswagen Passat FSI, ou também, né, já complementando, né, TSI 2.0 gasolina. Hoje, o nosso 10º encontro sobre este veículo, atuador parte 2. Iremos falar sobre a ignição desse sistema. É legal falar de injeção eletrônica direta, claro, né? Mas e a ignição? Como é? Como funciona? Como que é a adequação? Quais são os componentes? Enfim, é o que nós veremos na aula de hoje sobre esse sistema bem completo, ainda muito novo a nível de mercado, né? A injeção direta de combustível, mas que, tenho certeza, isso vai se popularizar. Ou seja, quem sair na frente, como você, aluno aqui do MEC, Universo do Mecânico, já sabe o que é uma injeção direta, já sabe que a injeção, necessariamente, ela não é só na fase de admissão, pode ser na fase de compressão, pode ser no final da fase de combustão, já começando o escapamento. Ou seja, nós temos o quê? Variações. Por isso que a letra S, né, é de que no FSI ou no TSI, estratificada, é a injeção em partes. Ou seja, não é num único momento, não é só na fase de admissão, como todos os outros motores são. Não é assim? Toda injeção indireta de combustível, está dizendo já, né? Ó, indireta. Esse in não é direta. Ou seja, está dizendo que é fora da câmara de combustão. Para injetar, pessoal, tem que ter o quê? Com a válvula de admissão aberta. Ou seja, só vai entrar o combustível na câmara de combustão quando o comando de válvulas deixar. Pensem bem nisso. Os motores normais, todos normais, né? Todos com injeção indireta, que é a grande maioria. É uma pequena minoria, né, que é injeção direta. Todos os demais são indireta. Quem permite entrar esse combustível na câmara de combustão? O comando de válvulas. A abertura da válvula de admissão. Sempre vai entrar o combustível na câmara, na fase de admissão. É impossível outro momento. Pensem no motor, ele dá 2 voltas no vira, 1 volta no comando. Ou seja, só existe uma fase que a válvula de admissão é aberta e depois fechada, que é a fase de admissão. Não tem outra fase, né? Portanto, nós temos na injeção direta de combustível essa chance de ser estratificada a injeção. Pode ser na admissão, pode ser na compressão, pode ser no finalzinho da combustão, tá? Ou seja, de acordo com o momento, com o projeto, com o que ficou estabelecido para a própria ECU, para o módulo da injeção, nós temos essa variação da injeção de combustível. Por isso que ela é chamada de estratificada, né? Ela é feita, pode ser feita em etapas, inclusive na fase de compressão, é uma fase de altíssima pressão, né, dentro da câmara de combustão. Tá ok? Bom, aula passada falamos justamente sobre a ponta, né, do sistema, sobre os injetores, né, direto, que eles entram dentro da câmara de combustão. Para entenderem bem que esses injetores, né, eles têm calibração na ponta, são muito sensíveis, embora aguentam pressão muito alta, e são abertos com positivo e negativo, pessoal. Ou seja, é tempo de injeção, como você já viu aí, né, em tantas outras aulas, tantos outros sistemas aqui no seu MEC. Idêntico, não muda. Agora, uma característica bem marcante que eu explorei muito semana passada, na aula sobre injetores: carbonização.
Poxa vida, dá a entender assim, né? Ah, não, esse carro aqui é injeção direta, só injeta o combustível na câmera, o coletor de admissão vai ficar limpinho. Não passa combustível por ali, fica limpinho, não vai sujar nunca. Enganos. Carboniza barbaridade. Muito, pessoal, muito. Então é necessária manutenção, limpeza dos coletores, descarbonização dos dutos de entrada de ar, com toda certeza. Tá? Quanto mais limpa essa entrada de ar for, melhor será essa passagem do ar. Tá? Bom, falei sobre injetores aula passada. Aula de hoje, 10º encontro, vamos falar sobre um outro importante atuador, o sistema de ignição. Então aí, do lado direito da nossa diagramação, temos o quê? Todos os atuadores do sistema. Ó. Respiro, ar-condicionado, injetores, ignição, canister, corpo eletrônico e a bomba elétrica de combustível. Então, aula passada já falei dos injetores. Aula de hoje vamos falar sobre o sistema de alta tensão requerido pelas velas. O sistema de ignição do Volkswagen Passat, sistema MED 9.5.10, né? Telinha de introdução para vocês. Depois de vermos os eletroinjetores, agora é a vez do sistema de ignição com controles de detonação e avanços individuais. Ó, pessoal, ó, o plural lá, né? Ó, controles de detonação. Por quê? Temos 2 sensores de detonação nesse motor, né? Avanço individual. Ah, claro, isso a gente já sabia, porque outros sistemas também são assim, né? Então vamos aí ao Volkswagen Passat FSI, né? Está aí o belo veículo e aqui uma foto do motor, né? Lembrem-se, ele é FSI ou TSI, tá? TSI, ele é turbo. Não se esqueçam desse detalhe. Ó. Esse aqui, ó, nessa foto, ele já é o modelo turbo, tá? Então você tem aí algumas diferenças entre um motor e o outro. Mas na parte de sistema de injeção, sem grandes diferenças, tá? Detalhes então sobre essa aula. Se há uma complexa adequação do mapeamento do sistema de injeção direta, a ignição não fica para trás, já que temos, né, esse sistema também dentro da câmara de combustão, com a ponta da própria vela. Então, não é só o bico injetor que vai aparecer na câmara de combustão. Como os outros motores ciclo-Otto, né, temos também na câmara de combustão, quem? A ponta ignífera da vela, com o eletrodo central e o eletrodo lateral. Ou seja, é um atuador, né? É a ponta de um sistema, né, comandado pelo módulo. A vela de ignição é só a ponta. O módulo vai comandar as bobinas do sistema, né? Então vamos aqui às primeiras informações a respeito, né? Vejam bem que interessante. Analisem bem, pessoal, essa figura, para não dizer que eu estou inventando alguma coisa. Analisem bem. Ó, primeiro eu vou falar o nome das peças. Temos ali, ó, o bico injetor, pulverizando o combustível, a vela de ignição, centelhando, válvula de admissão está fechada, válvula de escape está aberta e os gases estão saindo pela válvula de escape, atingindo quem? O catalisador. Espera aí, eu vou ter uma pequena injeção de combustível, centelha, com o pistão subindo e a válvula de escape aberta. Espera aí, que loucura é essa aí? Coçar as cabeças aí, né? Vamos arrancar os cabelos aí. Que loucura é essa? Pessoal, isso é o que nós chamamos de injeção estratificada. Ou seja, em determinados momentos, teremos que aquecer o catalisador para ele funcionar.
Como que você aquece ele? Forçando uma injeção de combustível, ó, pré-injeção atrasada, depois ignição atrasada, para ter gases de escape em alta temperatura. Olha o pistão, pessoal, a foto do pistão. O pistão está o quê? Subindo. Válvula de escape aberta. Que fase é essa? Fase de escapamento. Ó, não é fase de admissão. Por quê? O pistão não está descendo. E válvula de admissão está fechada. Não é fase de compressão. Pistão subindo. Estariam as duas válvulas fechadas. Beleza? Ah, isso aí é fase de combustão? Também não, né? Combustão, o pistão estaria descendo e as válvulas estariam fechadas. Sobrou que fase? Escapamento. Pistão subindo, válvula de escape aberta para sair os gases da câmera e mesmo assim teremos uma pré-injeção do combustível atrasado, ó, olha o bico injetor injetando combustível e uma centelha atrasada. Tudo isso para quê, pessoal? Para termos gases de escapamento em alta temperatura. Compreenderam? Pessoal, esse entendimento que eu estou mostrando para vocês, lá no dia a dia, andando com carro, testando o carro, a gente vai ver isso. Vamos ter acesso a isso? De jeito nenhum. Não vai perceber nada nesse sentido. Nem com scanner, com osciloscópio, não vai perceber nada. Você tem que entender como funciona esse sistema. A injeção é estratificada. A centelha não ocorre só no momento da combustão. Entenderam isso? Também está ocorrendo na fase de escape. Por isso que são monobobinas, é uma bobina por cilindro. O controle é cilindro por cilindro, como se fosse um motor único. Como se tivesse 4 motores, né, 4 cilindros num só. Tá? Então, o controle é bem mais complexo do que parece. Só que para nós, na prática, no dia a dia, para o dono do carro, o que vai perceber de diferença? Quase nada. Nada, para falar a verdade. Mas você, aluno aqui do MEC, tem que entender bem essas questões, tá? Então, vamos falar sobre essa parte, a centelha. Dentro da câmara de combustão, sempre de forma adiantada da fase de combustão, temos um momento preciso da centelha para inflar a mistura ar e combustível no tempo de trabalho do motor. Qual que é o tempo de trabalho? Qual é a fase de trabalho no motor? A fase de combustão. As duas válvulas vão estar fechadas. Mas vocês viram agora há pouco que a centelha necessariamente não vai estar só nesse momento. Pode estar em outras fases também. Então, existe o quê? Muito trabalho de bastidores, de engenharia, para provocar um aquecimento mais rápido do catalisador, para manter essa temperatura mais alta, para minimizar os poluentes, para provocar uma mistura ar e combustível mais homogênea. Vocês viram como ficou mais preciso o sistema? Estão conseguindo o quê? Tirar cada vez mais potência do mesmo motor. É essa a intenção, pessoal. A ideia é essa realmente, tá? Vamos lá falar sobre ela. A vela de ignição. Tá aqui, ó, é do Passat mesmo essa vela, tá? Ó, vela de ignição. Nada de tão diferente. Podemos dizer assim. É o item do sistema de ignição por permitir a faísca que irá iniciar a queima em baixíssima velocidade na câmara de combustão, podendo ter a tensão que chega nela até 20.000 volts. Para que serve a vela, pessoal? Bom, alguns engraçadinhos vão dizer assim, né? A vela serve para iluminar, para o pistão não bater, né, a cabeça nas válvulas.
podemos dizer que sim, né? Mas a vela serve para inflar a mistura ar e combustível que já está lá comprimida, né? No diesel não precisa da vela de ignição, porque só a compressão, que é altíssima no diesel, vai aquecer tanto as moléculas do diesel, quando ele é injetado dentro da câmera, junto com o ar que já está lá comprimido, que vai ter a autoinflação, né? Vai inflar automaticamente. Todo diesel é assim. O ciclo Otto não, precisa da vela. Mas, notaram uma palavrinha que eu deixei aí, ó? Vai iniciar a queima em baixíssima velocidade. Vocês acreditam nisso? Pessoal, podem crer. A frente de chama, tá? A velocidade da frente de chama, ela é baixa. Os cálculos, né, dizem que é uma frente de chama de 1 metro por segundo. Caramba, 1 metro por segundo. Então é lento pra caramba, né? Se pensar bem, né? Os supercorredores aí, né? Dos 1000 metros, faz os 1000 metros menos que 10 segundos. Ou seja, a velocidade da frente de chama na câmara de combustão é inferior, né, a esses grandes corredores, né? Com certeza. Só que não se esqueçam que 1 metro por segundo é lento para o ser humano. Mas olhem o tamanho da câmara de combustão. Tem ali poucos milímetros, né? Não é 1 metro, né? Então, mesmo o Bolt, né, o supercorredor aí, na atualidade, ele é mais rápido que uma frente de chama na câmara de combustão, mas ela é pequena. Tá? Por isso que a velocidade, né, é baixíssima da queima dentro da câmera. Mas a câmera é pequena, então isso não vai influenciar. Então a vela é muito importante. Tá? Aqui na telinha de vocês, mostrando quem, ó. Estão aí, ó. As 1, 2, 3, 4 monobobinas. E entendo, hein? Tem uma ferramenta original que você encaixa para puxar, né, essas monobobinas. Tá? Mas não é vendida no mercado, então cada um tem que adaptar o que pode ali, né? Com um puxador, fazer uma alavanca, né? Ou de forma bem calculada, com 2 alavancas simultâneas puxando aí a bobina para cima, né? Ou bolar você mesmo um puxador para isso. Porque ele não está tão forte o encaixe, né? Só é ruim de puxar, tá? Então, não tem cabos. Vamos ver então essa teoria dessa parte da aula. Cada cilindro tem sua respectiva bobina e sua ligação única em relação ao disparo do secundário. São 4 monobobinas, idênticas, sem cabos de ligação. Elas estão diretamente nas velas. Ou seja, são 4 monobobinas. E essas bobinas, pessoal, já tem ali o transformador, né, em cima dela. Ou seja, não tem que ter nada lá no módulo de injeção que vai aumentar a sua temperatura ou provocar falhas dentro do módulo. Já está tudo dentro da própria bobina, né? E outra também, né? São 4, são iguais, né? Numa suposta falha, você pode inverter a bobina de lugar para comprovar se a falhação mudou de cilindro também. Então isso é bem prático para nós, né, reparadores, no dia a dia, né? Então você tem essas bobinas diretamente em cima das velas de ignição, tá? Chamo sempre atenção, cuidado na hora de remover a bobina para não danificá-la, tá? Muito cuidado com isso. E aí, na telinha de vocês, ele, o transformador. Cadê o cabo de vela? Não tem. Já é um prolongador direto na própria bobina, né? Já vai encaixado direto em cima da vela. E a bobina também não é parafusada, hein? Não é parafusada. Ela é apenas encaixada, pessoal. Não é parafusada em nada, tá? Então, é simples, porém, como sempre, né?
tem problema de alta temperatura, queima, né? Existe no mercado esses transformadores aí importados, baratinhos, que não duram nada. Então, velha história de bobina de ignição, tá? Falar sobre o transformador, então, ó. É o componente principal da ignição, é um atuador controlado pela ECU e é um transformador da baixa tensão da bateria, tem a variação aí, né, de 12 a 14,5 volts, a alta tensão requerida pelas velas, que pode chegar até 20.000 volts. Então, a bobina não deixa de ser um transformador. Transforma baixa tensão na bateria, 12 volts é referência, né? Mas na prática é 14, 14,5, até 20.000 volts para a centelha, pessoal, pular entre o eletrodo central e o lateral da vela de ignição para inflar a mistura gasolina e ar. E olha que essa gasolina é injetada diretamente na câmara de combustão. Então, esse é o transformador de ignição, a famosa bobina, né, de ignição. Vamos aqui às ligações, né, dessas bobinas em relação à ECU. Está aí na telinha a unidade, né, o módulo. Vamos falar das ligações, ó. Tem controle individual apenas pelo pino 3. Os demais pinos da bobina, né, das 4 bobinas, são idênticos, ou seja, as 4 bobinas estão ligadas, né? O seu pino 1 é positivo, o pino 2 é massa, o pino 4 é massa. Ou seja, é só o pino 3 que vai ter alteração entre a bobina do cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4. É só o terminal 3. Os terminais 1, 2 e 4, para as 4 bobinas, é a mesma ligação. Então, temos o quê? Apenas o mapeamento, ou seja, apenas o controle, né, do primário para ter a alta tensão no secundário, que nós teremos a diferença. Todos os outros pinos são os mesmos, tá? Então, lembre-se que é uma bobina de 4 fios, tá? Só o terminal 3 tem a sua ligação particular. Vamos lá, ó. Ligações. Bobinas. O controle pelo pino 3. Agora sim, ó. A bobina 1 está ligado ao terminal 58, né, do conector de 60 pinos. Bobina 2 ao terminal 41. Bobina 3 ao 43. Bobina 4 ligada ao 56, sempre do conector de 60 pinos do módulo, tá? Então, a diferença basicamente é o terminal, o pino 3, né, dessas bobinas. Pessoal, aquilo que eu já falei, na prática, no dia a dia, é bem simples o teste. Tá com o motor meio esquisito, meio falhando. Você desconecta a bobina por bobina. Uma por vez. Aquela que não cair a rotação, já sabe, né? É ela que está falhando. Bom, eu posso inverter a bobina de lugar? O chicote não dá, mas a bobina dá. Posso, tiro uma, inverto. Mudou a falhação para o lado de lá? Então o defeito é a bobina. Não mudou a falhação? Então o defeito está ou na vela, ou no bico, ou naquele cilindro. O raciocínio não é difícil, pessoal. Esses tipos de monobobinas, na prática, no dia a dia, até facilita, né, o nosso diagnóstico. Tá? Então entendam que há coisas que parece que vão complicar, né, que nada. Às vezes até deixam mais fácil para nós, né, o diagnóstico, a solução. Tá? Às vezes até facilita. Tá ok? Vamos lá. E, como sempre mostro para vocês, está aí, né, a foto do cabeçote, a parte da câmara de combustão, né, ó. 2 válvulas azuis, maiores, admissão. 2 vermelhas, menores, válvula de escape. O bico injetor e ali onde tem a seta vermelha,
a ponta ignífera da vela de ignição, né? Que é o foco da nossa aula de hoje. Vamos lá a mais uma dica desse nosso treinamento. Os modelos desse veículo com ou sem turbo alteram o tipo de grau térmico da vela, ou seja, temos diferentes e bem caras aplicações das velas de ignição para os dois motores disponíveis. Pessoal, é muito diferente. A vela de ignição do motor FSI não é complicada, é simples, é barata. A vela de ignição do motor TSI, turbo, olha, é beirando aí umas 10 vezes mais cara. Por quê? Todo motor turbo tem uma vela especial, né, para justamente não ter problemas de alta pressão de ar entrando com a centelha. Então, tem uma precisão maior também na ignição. E o preço é bem mais cara. Não é mais cara, ela é bem mais cara. Ok? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre o sistema de ignição. Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico.